Então vamos iniciar. A primeira coisa que você vai fazer, obviamente, é baixar o Visual Studio 2017. Eu baixei aqui a versão do Visual Studio 2017 profissional. Aqui você vai ter alguns links, né, que redireciona para que você consiga fazer o download. Eu baixei aqui, ó, a instalação do Visual Studio. Cliquei nesse link do próprio site mesmo, www.visualstudio.com, e você também consegue algumas instalações dele no site aí da Microsoft, porque essa ideia, essa plataforma é distribuída pelo site aí, né, da Microsoft. Então aqui ele te dá um passo a passo de como trabalhar com ele. Você vai ter aqui algumas informações antes de instalar, né, verificar atualizações, e a etapa 2, que é baixar. Quando você clicar para poder baixar o Visual Studio, ele vai te dar algumas informações aqui, que é Visual Studio 2017 Community, Visual Studio Profissional ou Enterprise. Eu, nesse caso, selecionei a opção do Visual Studio Enterprise. Aqui em cima fica, Profissional. Aqui em cima fica o link, ó. Vou até abrir aqui uma nova aba, e aí justamente esse link na qual está mostrando ali na imagem, e ali você vai ter mais um passo a passo mais detalhado sobre essas instalações. Então o que eu fiz foi baixar esta versão aqui do Profissional 2017, e eu também deixei um arquivo aqui para vocês dentro da pasta do curso, né? Vocês vão receber todos os fontes, tudo que eu fizer, todo o material. Então eu criei uma pasta chamada instaladores, aonde eu deixei o instalador do SQL Server, que nós vamos utilizar, pode ser qualquer versão, e do Visual Studio 2017. Você pode utilizar o 2015 ou o 2017, que vai funcionar aí perfeitamente, e você vai conseguir acompanhar, né, exatamente igual aqui o que eu for mostrar. Então beleza, vamos utilizar. Se você não tem instalado, obviamente já instala a versão 2017. Com esse arquivo aqui baixado, você vai clicar sobre ele e somente vai avançar. O que eu instalei, né? Para que eu possa visualizar o que eu tenho instalado, que eu já fiz uma instalação básica antes de vocês instalarem, vamos acompanhar, né, essa aula toda para que vocês possam instalar os recursos necessários. Quais foram esses recursos? Aqui, como eu já fiz a instalação, eu posso entrar nas opções de programas e recursos e visualizar o que eu tenho instalado no meu Visual Studio. Então ele instalou aqui alguns pacotes e algumas informações dele. Eu venho aqui com o botão direito sobre o Visual Studio na versão em que eu tenho instalado, na versão em que eu quero alterar, né? Porque eu posso ter também mais de uma versão instalada aí no meu computador, isso não me impede. Então se você tem uma versão mais antiga e não quer desfazer dela, pode manter ela instalada. Vem aqui na versão que você tem instalado, deixa ele abrir primeiro, ele não carregou todos os componentes. Visual Studio, está carregando ainda aqui. O arquivo aqui, ó, após você instalar, vai ser esse, Microsoft Visual Studio Installer. Você vem com o botão direito e clica em alterar. Por quê? Porque aqui você consegue adicionar ou remover qualquer recurso que você tenha instalado nele. Eu já cliquei porque ele demora um pouquinho para carregar, e o meu carregou aqui, ó. Então ele me mostra a versão que eu tenho instalada, que é a 2017, e aqui eu posso fazer algumas modificações, além de instalar outras versões que também estão disponíveis. Se eu clicar em modificar, ele vai abrir uma mesma tela que vocês vão ver no ato da instalação, que é para que você possa selecionar os recursos, né, que você vai instalar dentro do seu Visual Studio. Tem muitos recursos que para esse curso específico não vão ser utilizados, como .NET, com ASP.NET, Python, C++, que são alguns outros tipos de desenvolvimento que o Visual Studio trabalha. Então percebam que eu adicionei na instalação somente o desenvolvimento com a plataforma universal, que é esse primeiro que está marcado. Eu não trabalhei aqui com a opção de .NET, eu até tenho cursos aqui que eu trabalho com .NET, depois eu vou trabalhar, né, tenho C# com .NET, depois eu vou trabalhar também o VB com .NET, eu estou tendo muito pedido, então eu vou começar a fazer esses cursos aí provavelmente na sequência, então vai ser um outro recurso em que eu tenho que instalar, e aí eu vou marcar a instalação dele. No momento não preciso. C++ também não. ASP.NET desenvolvimento web aqui também não tem necessidade para esse curso, né? A outra coisa que eu deixei marcado foi processamento e armazenamento de dados. Como vocês podem ver, somente então o armazenamento de dados e o desenvolvimento com a própria plataforma do Visual Studio. Muitos recursos não vão estar disponíveis nessa minha versão porque eu não instalei.
Caso eu queira instalar, basta marcar e clicar em modificar. Então, abri aqui justamente para vocês verem o que é necessário instalar, né? Ele vai ocupar aí, se eu não me engano, com esses dois recursos, cerca de 24 GB. É um programa bem pesado para instalar, para você depois utilizar ele é bem tranquilo. Vou até fechar isso aqui, mas para instalar ele é um pouco pesado. Então aqui eu tenho já ele instalado. Na próxima aula nós vamos começar iniciando aqui, criando um projeto, né, com o Visual Studio.